Em 2025, o Brasil viveu o combate entre os poderes, os altos e baixos do governo federal e a morte e agora talvez renascimento do bolsonarismo. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Bom, ouvintes, esse é o último programa aqui do ano de 2025. A gente não poderia fazer diferente. Vamos fazer aqui um recap do ano inteiro, né? As principais notícias aqui que vocês acompanharam com a gente aqui no Degrau da Política. E bom, para a gente começar de fato aqui, fazendo uma linha cronológica da parada, quando começou o ano, os nossos primeiros programas tal, o governo parecia estar patinando bem, né? Até se falava da possibilidade, inclusive, se falou em alguns momentos dessa possibilidade, inclusive, do Lula não disputar em 2026, enfim. E muito se colocava na conta enfim, além dos problemas que o governo enfrenta e polêmicas e assim por diante, mas na conta da comunicação do governo, né? E a gente pode colocar que, de fato, depois de que entrou o super-ministro, nosso ministro favorito aqui, talvez junto com a Gleisi, né? Depois que entrou o Sidônio Palmeira, a gente teve uma melhora, né, dos quadros do governo. O governo conseguiu ali estabilizar a sua popularidade, né? Tem o discurso de soberania nacional, né, que foi dado por a administração petista por conta do tarifaço, e a gente falou isso também no programa, do tarifaço em si. O partido que estava mais preparado para fazer esse discurso nacionalista, né? Tem um partido que se preparou 20 anos para fazer esse discurso, esse partido é o PT. Nenhum outro partido no poder conseguiria capilarizar tanto com tarifas impostas pelos Estados Unidos numa administração Trump do que o PT. E, de fato, deu um outro sentido para o governo, né? Você abre o programa falando exatamente isso. Se a gente pensar no pré-tarifaço, o governo estava desgastado. Existia, de fato, um debate muito forte sobre a crise dos incumbentes ter atingido a administração Lula, se ele deveria ser candidato à reeleição, se ele não teria que indicar alguém mais à direita do campo político por conta dessa mudança material que a gente vem acompanhando na política brasileira. E a gente fala hoje, agora em dezembro, de um Lula franco favorito para vencer as eleições de 26, né? E o tarifaço é esse ponto de inflexão para a recuperação da popularidade da administração petista. Mas, de fato, eu acho que duas trocas ministeriais que a gente cobriu aqui no programa, que foram fundamentais, foram a entrada do Sidônio e da Gleisi. Eu acho que a Gleisi conseguiu melhorar a articulação do governo com o Congresso, apesar da gente ter algumas crises aí recentes, mas eu acho que a Gleisi teve uma articulação muito mais assertiva do que o Padilha. E o Sidônio conseguiu dar um outro sentido para a comunicação, claro que energizado pelo discurso da soberania, mas ele é alguém muito mais ligado com comunicação, principalmente no ambiente digital, do que o... Como é o nome dele mesmo? Nem lembro. Ninguém lembra o nome do cara, né? Mas ele virou ministro. Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, era nossa, esse mesmo. Pimenta, Ele vai ser era o Paulo candidato Pimenta. agora lá no Sul, né? No Sul, exato. Então, o Paulo Pimenta, o esquecível Paulo Pimenta, É. foi substituído pelo o discreto Sidônio, mas que teve muito mais sucesso na comunicação do governo. E sabe o que tem um ponto de mudança também, cara? Que eu não gosto muito dessas coisas de, o problema do governo era a comunicação, blá-blá-blá. Uhum. Não, o governo enfrenta problemas, como todo governo enfrenta problemas, e assim por diante. Mas houve uma mudança, assim, do caráter de comunicação do governo, e talvez não seja nem a questão de campanha, tá, ou os postzinho engraçado que ninguém gosta lá do ponto .gov. Acho que não é esse o ponto. A ideia do governo Lula, nos 2 primeiros anos do mandato, era de união, né, união e reconstrução. E só que ninguém queria união e reconstrução, né, nem a direita nem a esquerda, assim, isso não era uma pauta possível, assim. O país não se reconstruiu e os grupos políticos estão cada vez mais distantes, né? A gente ainda vai viver uma eleição de polarização e assim por diante. E os próprios poderes viviam em guerra e continuam em guerra cada vez mais deflagrada, tal. Então, até uma mudança da ideia do governo. O que o governo está de fato fazendo? Não é mais união e reconstrução. Agora nós temos até um pouco de união porque a gente tem um inimigo externo, né? Mas enfim, eu atribuo muito mais ao abandono daquela ideia eleitoral de uma volta à institucionalidade deixada pelo bolsonarismo, tal, do que algum eixo nacionalista brasileiro, qualquer coisa nesse sentido. Como o próprio Lula já falou, né? Você teve o artilheiro da vez, que foi o Eduardo, que também ajudou muito, né? O campo da direita ajudou muito o governo a se sustentar com bons números, né? Era inimaginável você ter 3 manifestações grandes do campo da esquerda no Brasil. Que foi a primeira foi anti-Trump, fazia um frio de lascar e tinha muita gente na rua. A segunda foi a maior, que foi contra a PL da bandidagem. E a terceira foi agora, contra a anistia. Se o ouvinte pegar nós pegarmos os primeiros programas,
era uma expectativa de que o Lula ia perder em 2026. Eleitor desmobilizado. Eleitor desmobilizado. Nós criticamos o lema "O Brasil é dos brasileiros", que É veio muito feio, cedo, né? o lema é feio, o lema é Mas feio. ele veio prematuro, porque se ele tivesse vindo na semana do tarifaço, a venda de boné estouraria. A gente ainda vê, se você pegar o metrô, tem um ou outro tio com esse boné. Acho engraçado que é sempre tio, sempre os tiozão. Não vendeu em Santa Cecília. Santa Não, Cecília não continua usando vendeu. MST. O pessoal, o metrôzão vai no Centrão, o pessoal tá usando esse boné. Então, assim, ele virou a mesa, acho que muito por conta de uma articulação da Glaze que você estava falando, tem que dar o mérito à Glaze, que, por sinal, esperava-se muito pouco dela. Vocês dois me convenceram da Glaze. Não, a gente teve um autoconvencimento aqui durante o programa. Esse programa foi Também. fenomenal, então. E ouvintes ouçam, porque a gente começa malhando e no final a gente já tá dependendo. Se tem uma transformação de personagem fenomenal, é a Glaze. Pô, eu lembro de colocar de escrever isso, falar pros amigos, isso aqui é o tiro no pé, o Lula quer perder a eleição. E a Glaze garante, assim, muito de achar o Lula franco favorito, por conta da Glaze Hoffmann, e claro, por conta do nosso ministro favorito, Stone Palmeira. Que, aliás, eu queria dar destaque a... Eles foram destaques da esquerda, no governo, e outros que são dessas figuras diferentes, figuras até improváveis de destaque, ao passo que o outro lado teve não é um protagonismo, para tirar o Eduardo Bolsonaro, que foi o camisa 10, como diz o Lula. Uhum. Eu achei a figura do Sóstenes Cavalcante. Eu me alimento através de raiva pelo Sóstenes. Isso significa que a atuação dele funciona, porque ele consegue provocar, ele consegue ser um cara que o tempo todo é aquele chato do abaixo-assinado, sabe? Ele fica ali até o Hugo Mota, acho que bloquear ele no WhatsApp, ou até alguém se convencer que o cara tá bom, vai. Então, tudo isso para dizer que a mesa virou de um jeito, foi um ano de reviravolta pré-eleitoral que eu não imaginava que aconteceria em 2025. E também foi um momento em que o governo teve o seu grande trunfo aí, né, contra enfim, o ex-presidente Bolsonaro e o bolsonarismo de maneira geral, né? O Brasil parou aí para ver o julgamento do presidente Bolsonaro. Eu lembro que a gente sempre falou, a questão do julgamento do Bolsonaro, do bolsonarismo, etc e tal, seria resolvida esse ano para não atrapalhar o ano eleitoral com o ano que vem, aquela coisa toda. E aí, o que é um trunfo do governo, o que é um trunfo da institucionalidade brasileira, né? Mas enfim, foi um momento assim de maior força, talvez discursiva do governo, mas força institucional de verdade do judiciário, né? Sobretudo na figura do Alexandre de Moraes. Isso compõe, acho que outro dos assuntos. Esse assunto já não é um assunto tão particular para 2025, que é a crise dos poderes, né? A gente tem testemunhado isso em toda a administração do Lula. Teve uma certa pacificação durante o governo Bolsonaro por uma aproximação no final do mandato dele com o Congresso, né? Um esforço de governabilidade com o Ciro Nogueira. O Lula já assumiu numa condição de governo de minoria, então a relação sempre foi mais difícil, e há um distanciamento ideológico muito maior do petismo, do centrismo médio, do que do bolsonarismo e do centrão. Então acho que isso naturalmente cria uma divergência e uma aproximação natural do executivo com o judiciário, que foi outro tópico que a gente cobriu muito ao longo desse ano, como são projetos distintos, mas convergentes em alguns pontos. Eu acho que o julgamento do Jair é talvez o ponto de maior convergência entre o judiciário e o executivo. E assim, se a gente vai pensar nessa articulação dos poderes, e aí o legislativo com personagens muito específicos, o Mota, o Alcolumbre, mais Eduardo Bolsonaro, né? Eu acho que é uma das figuras de atuação do legislativo mais impassíveis do ano de 2025. Eduardo abdicou do seu cargo de deputado, teve o seu mandato cassado agora por uma decisão da mesa diretora da Câmara, mesmo que possa concorrer às eleições de 2026, porque não foi cassado por lesa pátria, né, do tipo, foi cassado por excesso de faltas, mas ainda assim o Eduardo foi seguir uma outra carreira, né, ele abriu mão do seu cargo legislativo, há uma nova vocação para o Eduardo, que a gente vai entender nos próximos anos, o que ele vai fazer, se ele vai permanecer nos Estados Unidos, mas há um outro caminho que foi traçado, assim, e é curioso, o Succession, a gente sempre compara a família Bolsonaro com o Succession, a gente viu hoje um distanciamento dos irmãos, mesmo que eles possam estar em bons termos, né, porque enquanto o Eduardo foi ser esse líder espiritual do bolsonarismo nos Estados Unidos, uma espécie de Olavo de Carvalho sem o curso de filosofia, o Flávio virou o candidato, né? Então, até na sua atuação entre os irmãos, a gente vai ter caminhos distintos. Quer dizer, o que vai perdurar? Esse bolsonarismo mais cultural, entre aspas, que talvez o Eduardo vá representar, como essa liderança mais vocal e até mais extremada, ou o Flávio, que busca ser o candidato e, para isso, faz movimentos mais próximos do establishment, da Faria Lima, do Centrão. Mas os dois irmãos, e em especial o movimento do Eduardo, que obriga o Jair a escolher um sucessor e
mantém a sucessão dentro da família, mas não no próprio Eduardo, que se tira do jogo ao ir para os Estados Unidos, é talvez o nome mais forte e que talvez melhor exemplifique essa crise dos poderes, porque o Eduardo é investigado pela atuação dele na questão do tarifaço, ao mesmo tempo que ele perde o mandato na Câmara dos Deputados, ele ainda pode ser candidato ano que vem por uma questão de corporativismo. Então, talvez o Eduardo esteja no epicentro de tudo. Ele explica o tarifaço, ele explica um pouco a crise dos três poderes, ele explica o movimento de sucessão presidencial ou de sucessão na direita para o ano que vem. O Eduardo é a figura mais indiscutivelmente ativa do ano de 2025. Eu acho que muito do final do Bolsonaro, do Jair Pai preso, e talvez até a ascensão do Flávio, etc e tal, isso tudo foi por ação direta e solitária do Eduardo. Foi o que você disse, né? Ele resolveu sair da institucionalidade. E é interessante que são os dois lados do pai, né? Enquanto o pai tem também suas aventuras golpistas, como teve, ele também é um político de carreira aí, de institucionalidade centrão, etc e tal. Então, os filhos, cada filho ficou com um elemento, né? O Eduardo parecendo, entendendo que, e a gente falou isso em vários programas, né? O Eduardo entendendo que talvez o que na época estava se articulando 100% para o Tarcísio, né? Enfim, a direita mais centrônica, tomar conta do bolsonarismo e tal, ele resolveu fazer o voo dele, né? Que estava muito mais ligado a esse espírito golpista do bolsonarismo do que uma institucionalidade à direita e assim por diante, representado no Flávio, né? E aí, com o sucesso do Flávio, eu fico pensando se o Eduardo não errou completamente mesmo. Porque tudo que o Eduardo tentou fazer deu errado, né? Tudo que ele fez, errou. E se ele não tivesse feito nada disso, sabe? Se ele tivesse ido lá na reunião, sentado na reunião lá com o Valdemar e falar, não, vamos lançar minha candidatura aí, tal, convencido o pai dele que ele era o cara, sabe? Será que ele não teria tido muito mais probabilidades, muito mais carisma, muito mais chance do que o Flávio, né? Porque até ele começar a fazer esse movimento, ele era o cara, ele era o sucessor, ele Sim, era ele o filho. expulsou. E tudo que de ruim que rolou com o grupo bolsonarista, eu boto na conta do Eduardo, com certeza. Esse voo golpista só piorou a situação dos voos golpistas anteriores, né? E para o governo, isso foi 100% win-win para o Lula. Ele conseguiu uma vitória maior do que talvez fosse possível com o Bolsonaro, porque talvez o Bolsonaro conseguisse ali uma prisão domiciliar, um não sei o que, tal, um acordão. A gente lembra muito bem quando o Bolsonaro foi a primeira vez lá, que ele ficou fazendo gracinha com o Alexandre de Moraes, aquele clima tudo e tal. E todo aquele teatro ali morre quando o Eduardo começa a fazer as loucuras dele nos Estados Unidos. Então eu fico pensando assim, o verdadeiro perdedor, o verdadeiro cara que não sabe apostar no ano foi o Eduardo, né? Não, e assim, eu acho que ele escancarou aquela condição, e agora aquele cara que nos xingou no comentário no vídeo vai voltar. Ele escancarou a condição de moribundo do Bolsonaro. É porque assim, se você antes você tinha uma família sempre instável, mas você tinha um pai que controlava, entre aspas, os filhos, sabe? Ele falando e tá bom, pai, eu vou fazer isso. No máximo, um cara vai um pouco além das ordens do pai. Embora quem tenha dado a cartada, a decisão final, tenha sido o Bolsonaro de colocar o Flávio na presidência, as primeiras atitudes do Eduardo Bolsonaro e como isso foi desencadeando mostram a condição do pai de não mandar em nada mais. Porque ele seguiu um eduardismo que não vingou. Lembro que há um mês por aí a gente falou que tá surgindo um eduardismo, que ele conseguiu criar uma corrente no PL e tem o pessoal apoiando ele. Eu cheguei a falar, ele é um cachorro morto. O meu professor, o Tota, virou e falou: não é cachorro morto nada. Hoje em dia, Tota, eu acho que é sim. O Tota não deve ouvir a gente, mas eu acho que hoje em dia ele virou um cachorro morto. Ele é o Paulo Figueiredo, assim, que eu acho hilário. Hoje em dia eu não leio mais com preocupação. Eu consigo ler um tweet do Eduardo Bolsonaro e falar: meu Deus. Ele conseguiu, já que a gente tá falando de Succession, ser rebaixado. Ele era o Kendall, na minha opinião. Ele conseguiu virar o Connor, que é o lunático ali. Ele conseguiu. Ele era o Sonny Corleone, né? Era o vocal, o sucessor autêntico, e virou o Fredo, né? Um coitado sentado na sarjeta e chorando. E o outro filho derrotado, no caso, pelo Flávio também, o Flávio talvez seja o grande vencedor aí do grupo bolsonarista, foi o Tarcísio, né? Tarcísio que a gente comentou, inclusive, no programa recentemente, quando se lançou o nome do Flávio para a presidência, como ungido do pai, aquela coisa toda, aí as novas pesquisas aí da Atlas já mostraram, assim, o nome do Tarcísio acabou, né? E esse é muito interessante, porque
durante muitos meses, a gente só falava do Tarcísio. É. A gente não É. conseguia falar de eleição de 2026 sem falar do Tarcísio e como ele era o tratoraço e vai rolar e tal, tal, tal. E agora o cara tá com 10%. Acabou o Tarcísio. De uma semana pra E outra. tem gente falando que eu acho que isso é wishful thinking daqueles especialistas da Faria Lima, falando que ele vai criar um movimento próprio, vai se descolar do Centrão e do O Tarcísio. Estadão colocou ele como terceira via. Pois é, o Estadão sonha, todo dia o editorial do Estadão acorda e fala, ah, sonhei com o Tarcísio presidente, porque não é possível, e é cada dia uma desculpa diferente. Vou chamar o Assim, Tarcísio de não, mas o terceira via, Tarcísio vai sacanagem. ser 10%, não, o Tarcísio já é a terceira via. Ah, o Tarcísio falou, não, mas o Tarcísio está pensando. Todo dia o editorial do Estadão, que em agosto criticava todo dia, agora sonha com ele. Eu não estou dizendo que é incoerente, porque é o editorial, vai de cada dia, mas como muda, né, a figura do Tarcísio. A disputa de terceira via, Tarcísio ou Haddad, né? Quem é a terceira via dentro do seu campo político? Não tem terceira via, né? O Tarcísio é o candidato do campo bolsonarista de fato. A gente falava dos governadores, né? O começo do programa era sempre os governadores, e o candidato, pelo visto, vai ser um senador. Então, os governadores aí do Sudeste e o Caiado no Centro-Oeste, pelo visto, ficaram a ver navios. Vão talvez compor uma chapa com Flávio, isso é uma coisa que a gente até aventou aqui no programa, Zemo, algum desses nomes que estivesse mais próximo à família Bolsonaro, não Caiado, né? Mas o Tarcísio saiu derrotado, e o Tarcísio saiu derrotado até para 30, talvez, né? Se o Flávio virar o candidato para 26 e para 30, o Tarcísio vai disputar a reeleição e depois vai ficar de pijama em casa. Então, assim, é difícil. O Tarcísio, que parecia o nome mais óbvio para ser apontado como sucessor, mas não parecia o nome mais óbvio para o Jair, tanto que o Jair aponta um dos filhos, e é uma das coisas que a gente também sempre falou no programa, um caráter muito personalista do movimento. Era difícil que esse carisma fosse diluído para alguém que fosse fora da família Bolsonaro, mas o Flávio, de fato, não parecia o nome mais provável. O Eduardo falava-se da Michele, caiu no colo do Flávio. Ele manteve a institucionalização da família como senador, defendeu o pai em todas as oportunidades que teve, votou com o pai no Senado, mas não achou que ia ter uma ruptura institucional democrática indo para os Estados Unidos e vendo o exército americano invadir o país, prender o Lula, o Alexandre, soltar o Jair e aclamá-lo imperador do Brasil. Eu acho que essa fantasia eduardista, ela em algum momento pareceu crível até, com a Magnitsky, parecia que a Casa Branca estava se alinhando com um projeto mais bolsonarista e mais eduardista, do tipo, não, mas o Lula conseguiu dobrar essa questão, até a Magnitsky foi revogada, e hoje fala muito pouco de um apoio explícito, nem do Rubio. O Rubio elogia o Lula, né, na última vez que eu vi ele falando, elogiou o Alvira. Então, assim, parece que o projeto eduardista naufragou enquanto o projeto flaviano prosperou, mesmo que o Flávio tenha esperado o tempo dele, como o primogênito que é, sabe da impaciência dos irmãos, e contou com essa ansiedade, assim. Mas, de fato, assim, a gente está vendo um ano, apesar da recuperação de popularidade do governo Lula, é o ano da direita no sentido de... Foi a direita que se movimentou, né? A gente já teve inúmeros candidatos à presidência, agora a gente, pelo visto, tem um nome mais certo para esse campo político, mas é quem tem se movimentado. Enquanto o Lula corre sozinho, dentro da sua, nada sozinho na sua raia, sem ninguém, nem ousando levantar uma candidatura alternativa por saber que é totalmente inviável, a direita toda semana tem alguém que se apresenta como potencial candidato para 2026 e, surpreendentemente, o Flávio ultrapassou todos no final da corrida e agora parece o nome mais óbvio mesmo. E sabe, aqui eu vou fazer uma projeção para 2026, tá? Agora, com a questão Bolsonaro encerrada, os julgamentos, etc., tudo isso já passou, o golpismo, tá, tudo bem, ainda temos aí a PL da dosimetria, isso pode movimentar um pouco. Mas sabe, eu acho que quem vai começar o ano em baixa, quem vai ter dificuldade, são os ministros do STF e, sobretudo, a figura do Alexandre de Moraes, tá? Quem abraçou a popularidade, o poder, a fama, tal, que o judiciário cresceu, enquanto um agente político ativo e tal, 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 foi, sobretudo, a esquerda, né? Por justamente esse grupo, esse poder tá ali no encalço do bolsonarismo, no encalço dos golpistas, no encalço dos julgamentos e assim por diante. Só que agora, passado o julgamento, não tem mais função esse poder, né? E aí muito se discute se o judiciário vai voltar à caserna, né? Vai diminuir suas prerrogativas, etc e tal. Mas fora dessa discussão, ficando uma discussão mais de opinião pública, o Alexandre de Moraes já não tem mais função para a esquerda, e ele faz parte de um outro ordenamento político, vamos falar assim. E eu acho que essa questão do Banco Master envolvendo o nome dele vai pegar ano que vem, sabe? Assim que passar as festas e os jornais de política começarem a levantar mais, eu acho que essa questão vai pegar na popularidade do ministro, do super-ministro Alexandre de Moraes. E esse namoro
esquerda, institucionalidade, judiciário, etc e tal, em que em algum momento foi namoro executivo-judiciário, vai romper de vez, sabe? Eu acho que esse choque dos poderes, que hoje talvez esteja muito concentrado entre choques maiores, entre o legislativo contra o judiciário e muitas vezes contra o executivo também, né? Mas é sempre o legislativo quem faz a agressão, vamos falar assim. Talvez no ano que vem isso mude para o judiciário, sabe? A má fama que o legislativo tem hoje talvez entre um pouco no judiciário ano que vem. Acho que o Alexandre de Moraes pode ser o grande derrotado desse final de ano, ao passo de que ele não serve mais a ninguém, a nenhum dos poderes. Ele já não serve mais, ele já não servia ao legislativo e agora ao executivo tampouco. Uhum. Não quer fazer a pergunta do quem que é o Ah, personagem é. do ano? Vamos E tirar, aí, vamos tirar o Flávio Eduardo, porque a gente já falou muito dos dois. Vamos votar em Sim, alguém é, sim, sim. Vamos diferente. pensar outros nomes, outros eu nomes. acho bom desconsiderar o Lula também. Sim, E ele. já que você falou do Moraes, eu tinha escrito aqui, desconsiderando Lula, Bolsonaro entenda Eduardo, Flávio e Moraes, o Moraes a gente acho que já descartou uníssono, né? Tirando o Lula e família Bolsonaro, quem foi o brasileiro do ano? Davi Alcolumbre. Bom Bom nome, nome, bom Meu nome. muito voto é bom. Davi Muito bom. Alcolumbre. Eu acho que ele é o homem mais poderoso do legislativo hoje, aparentemente. Ele tem vencido quase todas as suas crises. Até no episódio do motim bolsonarista, ele saiu melhor do que o Mota, né? Ele tem uma aproximação com o governo, mas teve o episódio Messias e Pacheco, que mostra essa questão do conflito dos poderes, o corporativismo de cada um deles, a questão das emendas parlamentares, que é um dos temas importantes desse ano, e muito caro à minha pessoa. Vamos ver se a indicação do Messias sai, se ele cumpre esse papel de ministro revisor das contas públicas. Mas eu acho que o Davi Alcolumbre é o grande personagem do ano. Até a exploração da Foz Amazônica. Eu acho que tudo que envolveu os poderes envolveu o Davi Alcolumbre. Eu acho que ele se firmou, ele já tinha sido presidente do Senado, mas a atuação dele à época tinha sido muito mais discreta do que essa. Eu acho que agora ele é um presidente do Senado muito poderoso e até quebrando um pouco a tradição da Câmara ter ganhado força, né? A gente sempre falava muito mais do presidente da Câmara. O presidente do Senado sempre foi uma figura até mais contemporizadora. Não que o Alcolumbre não seja, mas ele tem um perfil muito mais ativo, né? O Alcolumbre é muito mais protagonista, ele busca muito mais protagonismo do que o Pacheco, por exemplo, que tinha todos os méritos de ter uma presidência para contrapor o Lira, esse personagem mais vocal do legislativo. Hoje, por mais que o Hugo Mota tente, quem é o Alcolumbre, né? O Hugo Mota sai chamuscado a maioria das vezes que ele tenta e o Alcolumbre sai vencedor a maioria das vezes que ele tenta. Então, acho que o personagem do ano é o Alcolumbre. Ah, pra dar um nome diferente, não ganharia, mas porque sobrou, vai, foi quem sobrou, vou falar. O protagonismo dele tá no que a gente mais talvez tenha tratado esse ano, que é a disputa entre os poderes, é o choque entre os poderes, e que simbolizou bem um corporativismo dentro da própria. Quando ele muda de poder e passa a atuar, o que se inicialmente entendia que ele seria ali, um braço do executivo no judiciário. Não, ele tem uma atuação muito particular e esse ano foi uma pedra no sapato de muitos parlamentares, sobretudo a questão das emendas, etc. Eu vou dar meu voto no Dino. Olha, Eu acho que todos os legal. problemas entre judiciário e legislativo, e isso implicou em várias questões, né? Inclusive agora está implicando na perda da dosimetria, o Dino sempre estava ali articulando, né? Que o Dino tem essa saga dele contra as emendas parlamentares, tal, questões orçamentárias, etc e tal. E sempre que o legislativo tentava dar alguma cutucada no judiciário, ele lá e trucava, né? Ele jogava seis, ele travou lá o orçamento de emendas durante muito tempo e tal. E isso era muito mais problemático para o legislativo, para os legisladores, do que qualquer coisa que eles conseguiam fazer. Então eu acho que um dos homens fortes aí, não é o maior, mas por falta de quem votar, um dos homens fortes do ano foi o Flávio Dino. Bom, o meu, eu antes de dar o voto, algumas menções honrosas. Eu acho que o Cláudio Castro, Cláudio teve um Castro, é momento verdade, sim. dele, Uhum. né, que causou muita polêmica, mas muito endosso da população. Enfim, não deu muita, né? É porque ele alçou um voo curto. Ele quis ser senador. Um voo possível, um sonho possível. E quem tinha muito até ao Furacão Flávio na direita era o Ratinho Júnior. Eu acho que o Ratinho Júnior teve uma proporção nacional maior do que ele esperava. Com No certeza. começo do ano, a gente. Muito foi um ponto da nossa brincadeira, né? Teria sido o Caiado, mas o Caiado teve um voo de galinha na política, Teve um. né, Uhum. nacional. Foi um lampejo que teve aí, uma onda Caiado que durou um dia.
Eu daria o prêmio e fugir do óbvio, porque eu acho que eu poderia dar o meu prêmio ao Alckmin, mas eu vou dar ao Mauro Vieira. Ah, tá. O Tá bom. Mauro Aham. era visto como um diplomata de segunda linha ali, coitado do Mauro, que é um excelente diplomata, mas perto do Celso Amorim, ele não era ele quem dava as cartas da diplomacia, e ele conseguiu acordos surpreendentes e se mostrou o homem do Itamaraty no governo. Fazia, acho que tempo que quem gosta de política internacional não via um nome assim. Nós tivemos José Serra, que não era um internacionalista, Aloysio Nunes tampouco, Ernesto Araújo nem precisava falar nada, né, que era uma vergonha, e o Mauro Vieira começa muito subestimado. Acho que as pessoas queriam outro nome nas relações internacionais para o Brasil, e o Mauro Vieira mostrou ao que veio. Então eu vou dar o prêmio ao Mauro Vieira, que foi uma figura muito importante na política nacional esse ano. De fato, de fato. Eu ia falar que no começo do ano, a gente teria votado no Kassab, porque era o nome que a gente mais falava, e ele foi apagado. Mas aí eu pensei, não, o PSD vai eleger deputado pra caralho ano que vem. Então o Kassab ganhou antecipadamente o prêmio de 2026. Personagem da política. Exato. Porque derrotado Ano que Kassab... vem a gente já dá. derrotado e Kassab nunca é tão bom. O Kassab é quase um concurso de fato, né? Não é marmelada, ele é um concurso. Ele sempre vai ser o personagem do ano. Em ano eleitoral não tem como não ser o Kassab. Não tem como não ser. ser. Muito bom, viu?